teremos o privilégio de abrir a palavra de Deus. Ao abrir a palavra de Deus, algo maravilhoso irá acontecer. A palavra de Deus, o livro dos livros, a espada viva e poderosa. Pedro Henrique agora vai compartilhar a primeira escritura. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Há grande recompensa em obedecê-los. Nicolas vai compartilhar aqui a segunda escritura conosco. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Obrigado, Nicolas. Ok, mais uma escritura para nos encorajarmos. Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmados pelo teu nome como fortaleza. Amém. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse culto das crianças que estamos tendo aqui hoje, Pai. Que cuide de cada coração aqui nessa igreja, Pai. Que a tua palavra esteja com cada um aqui, Pai. Que o caminho, a tua palavra seja a luz para o caminho de cada um. Jesus, eu Eu falei na semana passada que 100% das pessoas que estão aqui, que não são as crianças, um dia já foi uma criança. Não é verdade? Mas muitas vezes, ao passar do tempo, o pecado, então, na vida do ser humano tem destruído essa pureza, santidade do coração que a criança tem. E Deus, o seu desejo infinito, através da sua poderosa palavra, Ele quer restaurar em nós a alegria da salvação, a alegria de termos um relacionamento com Ele. E para isso nós precisamos fazer o que estamos fazendo aqui, semeando a palavra, semeando coisas boas. É encantador estar nesse lugar aqui hoje, ver a excelência da decoração, a alegria das crianças, o encanto das bolinhas de sabão, um monte de pirulito sendo distribuído para as crianças, não caras grudando em você para te dar um abraço. Esse é o espírito onde há criança no ambiente. E Jesus, em um momento também, ele se deparou com várias crianças. E ele disse isso: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O próprio Cristo aprecia o coração de uma criança e declara: deixem vir até Ele. E cada um de nós que temos o privilégio de ter um filho, que somos pai ou mãe, que formamos uma família, nós precisamos semear boas sementes no coração dos nossos filhos, para que eles não se percam nesse mundo. Eu gostaria de ler uma escritura em Marcos, que vai nos direcionar sobre isso. Em Marcos capítulo 4, Jesus, ele, como sempre, estava ali ensinando através de parábolas, mostrando as verdades a qual ele queria levar aos corações. E no versículo 2 de Marcos 4, Jesus diz assim: ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo: ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso,
onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Então Jesus coloca aqui uma parábola falando sobre o trabalho de um semeador. 4 tipos de solos, que a mesma semente foi plantada, e o resultado sobre isso. Em seguida, ele explica com mais detalhes, levando a dispensar e entender. No versículo 14, ele diz: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmos, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, de 60 e até 100 por um. Obrigado, Sabe. Talvez você fale, mas o que tem a ver isso com o coração de uma criança? O que tem a ver esses solos, essa maneira que Jesus usa essa parábola? Eu fiquei meditando sobre o que acontece hoje na minha família, eu, Regina e a Carol. Talvez seja bem possível que na sua família também aconteça. E nesse início que ele diz aqui, na primeira parte, à beira do caminho, sementes que por algum acaso caíram ali e se deram bem e começaram a crescer. E às vezes somos assim com a nossa família. De alguma maneira nosso filho ou nossa filha começa a se animar com Deus. E a gente fala, nossa, que legal, ele quer ir para a igreja, ele gosta de Jesus, ele gosta dos amiguinhos da igreja. Mas ele diz que logo Satanás vem e retira a palavra delas semeadas. Se nós pensarmos um exemplo sobre isso, aconteceu há uns 5 meses atrás, o Claudinei Sérgio foi uma boa ideia de criar um tempo com Deus de 30 escrituras para nos animar, e cada dia nós como família nos reunimos com o nosso filho ou filha e lemos uma só escritura. Passaram 5 minutinhos. Se nós pensarmos hoje, qual de nós continua com esse bom princípio? Ou foi apenas uma semente como essa, lançada à beira do caminho, que escapou, e até cresceu rapidamente, foi animador, foi legal aquele primeiro mês. Mas de repente, Satanás veio e roubou, tirou aquela semente boa a qual havia sido plantada, porque foi uma semente que não foi edificada, ela foi caída. Você pegou de qualquer maneira, eu peguei de qualquer maneira, e Satanás facilmente conseguiu retirar de nós. E ele fala em seguida sobre outra que caiu sobre um terreno pedregoso. Aqueles que ouvem a palavra e recebem com muita alegria. Quantas vezes eu e você, como pai e mãe, e até mesmo nossos próprios filhos, ouvem muitas coisas e ficam animados para mudar, animados para ouvir, recebem com alegria, entendem o erro. Mas ele diz aqui, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Novamente, algo que não tem profundidade. Porque se você lembrarmos como é o trabalho árduo de um semeador, de uma lavoura, ele precisa batalhar por muitas coisas. Você ouve notícia muitas vezes de lugares que para de chover.
E o que esse agricultor ou esse produtor tem que fazer para que possa germinar uma boa semente? Porque o solo ficou pedregoso, ficou seco. Ele perde completamente as plantações de meses, de anos. Por quê? Porque ele não cria profundidade. E às vezes somos assim, nós batalhamos tanto para criar uma nova geração, para termos boas aulas na nova geração, que a nova geração seja espiritual, os ensinamentos possam ajudar as crianças, ensinar a serem educadas, a amarem a Deus. Mas em nosso lar, lá se torna também um solo seco, pedregoso, onde que não há espiritualidade, onde que nossos filhos não veem em nós como pai e mãe amor, alegria, não veem em nós o desejo de servir pessoas. E às vezes eles veem em nós apenas o desejo de assistirmos televisão, ver seriados, ver filmes, ver coisas comuns que qualquer pessoa nesse mundo hoje está apta a fazer. E não tem profundidade. A extensão do que a nova geração constrói se perde. Porque tentamos num terreno seco e difícil, apenas em uma hora e meia muitas vezes. Vocês tinham até aqui quinta-feira, as crianças estavam a 1 milhão, a 10 milhões, estavam extremamente energéticas. E nós estávamos fazendo a Bíblia, eles estavam ajudando, estavam animados com o culto infantil. Mas é um desafio enorme implantar no coraçãozinho deles. E sabe, a tristeza muitas vezes é ver as crianças chegando aqui sem saber o que elas vão fazer. E por isso que nós estamos lutando e conquistando esse espaço para criar esse culto infantil. Para que as crianças possam perceber o que é uma adoração a Deus. Para que o coraçãozinho delas não se endureçam, não se percam, e não seja uma semente que não vai germinar bons frutos. Mas é um trabalho em conjunto com toda a igreja, em conjunto conosco como pai e mãe. Você pergunta para a nova geração como foi o comportamento do seu filho. Você se preocupa o que ele aprendeu, como ele está, as mudanças, se ele está sendo realmente uma criança que está sendo um bom solo, ou que o coraçãozinho dele está endurecido. Nós precisamos nos atentar a isso. E a terceira semente que ele diz aqui é uma semente que é sufocada, porque ela passa por espinhos, ervas daninhas. Sabe, hoje, qualquer criança de 2, 3 anos tem acesso à internet, tem acesso ao iPod, iPhone, um tablet, à internet. E elas são tão inteligentes que facilmente elas aprendem a manipular o aparelho. Mas sabe, nós usamos às vezes recursos da televisão para se livrar dos nossos filhos, porque ele vai ficar quietinho ali, intertido, enquanto nós vamos fazer nossos afazeres. E aí vai falar que as pressões desse mundo sufocam a nossa vida, e nós chegamos cansados do trabalho. Hoje, na geração que temos, as mulheres também são auxiliares trabalhando em seus lares e trabalhando fora dos lares. O maridão está lá com o controle remoto, só traz um prato de arroz e feijão, apontando para a mulher, né? Porque às vezes somos assim. Não, quem tem que trabalhar no lar é a mulher. Quem tem que educar espiritualmente a criança é a mulher. E não fazemos a união do lar. Cara, e é um desafio vencer os espinhos, vencer essas influências. Sabe, nós vamos orientar nossos filhos. Olha, dentro da igreja é um lugar de adoração a Deus. Desliga seus celulares, não só os adultos, mas as crianças também. Não traga seu brinquedinho, ali é o lugar de você poder adorar a Deus. Ensinando as crianças, encorajando as crianças, animando as crianças, para que os espinhos dessa vida não sufoquem os seus coraçõezinhos. E como nós temos aqui o privilégio de ver hoje esse solo fértil, que cai em boa terra, sementes são lançadas e que dão uma boa colheita. De ver aqui cada criança participando, ver o esforço e a excelência de cada um para poder ouvir a mensagem, para poder se preparar. Crianças, prestem atenção, por favor, porque elas estão aprendendo a amar a Deus, elas estão se tornando um bom solo. Mas nós precisamos saber sempre que não é só aqui na igreja que ela tem que ser um bom solo. Como é o solo dela lá na escola? O que ela tem recebido?
Sabe, esses dias nós fizemos algo muito legal. As crianças pintaram vários convites e elas foram para as escolinhas e elas compartilharam e convidaram os outros amiguinhos para virem para a igreja. E eles ficaram tão animados, desenhando, pintando, colando, anunciando a boa notícia. Até em especial o Nicolas teve a infelicidade de perder um dos convites. Ele fez o Claudinei voltar aqui e virar a igreja inteira. Pai, eu quero meus convites, meus amigos precisam receber a mensagem. Estava impressionante. Às vezes nós perdemos os nossos convites para evangelizar e falar, amém, Deus, obrigado. Que bom que esse vento soprou. Porque nosso coração às vezes perde o bom solo. Nós não entendemos às vezes como Jesus falou da importância, sem ter o coração de uma criança, ele fala, você não vai entrar no céu. As crianças são uma aula de nos levar para o céu em nossos lares. As crianças são exemplos que nós podemos ser inspirados para produzir os bons frutos. Nós vamos aproveitar e amar o convívio com as crianças. Não deve ser uma luta quando somos convidados a servir uma nova geração, para estar com as crianças. Deve ser uma alegria, falar, nossa, eu vou aprender a como ir para o céu, eu quero estar lá. Deveria ter uma fila, nós brigando ali, disputando quem seria o primeiro a servir a nova geração. Tem alguém com muito sono aqui, né? Vamos preparar um colchãozinho para ele ali atrás. Mas sabe, às vezes nós não percebemos os presentes que Deus nos dá. Então nós precisamos ser esse bom solo. Só para terminar, cadê aquela flor? Olha que flor linda. Todas as crianças queriam. É minha, a guitarra ali. Sabe, é de veludo, é colorida, é sorridente. Assim devem ser os bons frutos da nossa vida. Que seja uma alegria. Ver as crianças mudando. Ver os coraçõezinhos sendo transformados. Ver as crianças aprendendo sobre o perdão, sobre o que é pecado e mentira. Não serem influenciadas pela vida e pela maneira imoral que esse mundo tem ensinado. Nós temos um privilégio enorme de ter um lar cristão, de ter uma igreja cristã que ama Deus. Amém. Que nós possamos continuar plantando as boas sementes. Nós estávamos orando aqui, o Claudinei lembrou que daqui a alguns anos essas crianças vão estar no retiro dos jovens. E vai ser lotado, olha o tanto de criança que temos aqui. Vai ter que ser um lugar maior, ou talvez um lugar só para Guaianazes. Um retiro especial. Mas às vezes eu fico pensando, quantos deles vão estar lá? Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade agora que eles são crianças para semear os bons frutos no seu solo que está fértil. Porque cada um de nós que disse estudou a Bíblia como adulto, sabemos a dificuldade que foi para sermos quebrantados. Porque o pecado tinha destruído, tinha secado o solo. Não estava mais bonito, não era mais saudável para germinar. E o engano do pecado às vezes endurece tanto o coração que a gente nem consegue mais perceber hoje. Nossa insensibilidade como adulto muitas vezes. O que é pecado e o que nos afasta de Deus. Então eu quero encorajar a gente poder realmente passar tempo com a nossa família. Lermos a Bíblia com nossos filhos e filhas. O seu filho e sua filha tem que ter uma Bíblia. Não importa a idade, a partir de que foi gerado ali no útero, já tem que ter os ouvidos atentos ouvindo a mensagem de Deus. Sabe aquela mocinha assim que ela nasceu, ela ganhou uma Bíblia das meninas. Agora ela fez 7 anos, foi para outro nível, ela ganhou uma Bíblia dos jovens já. Ela está começando a aprender, ela não é ainda, está longe de ser uma jovenzinha, ainda é uma criança, né, filha? Mas sabe, nós vamos ajudar. Hoje nós tivemos uma devocional lá em casa com as crianças, que teve uma noite de pijama lá com as meninas. E a Carol quis ler a escritura. Ela falou, tem uma escritura aqui que a gente leu na nova geração, está toda grifadinha. Eu falei, nossa, eu faço isso há 17 anos. E ela tem apenas 7. Eu falei, se ela continuar com esse coração, vai ser demais. Parece ser um versículo, mas é muita coisa para um coraçãozinho, que é um bom solo.
Nós precisamos ajudar nossos filhos. O Nicolas, quando ele falou, isso eu já sei, eu decorei esse versículo aí. É demais ouvir isso. O que está na mente das nossas crianças aqui da igreja são os valores da Bíblia. Essa é a boa semente. Essa é a semente que vai produzir bons frutos. Não televisão, bons desenhos, uma boa alimentação, um bom passeio no shopping. Tudo isso é maravilhoso. Eu faço isso com a minha filha. Ir para a piscina, ir para o parque. Mas somente isso, sem isso, não vai produzir as boas sementes. Não vai transformar os coraçõezinhos. Às vezes eu estou lá no shopping, vamos fazer devocional no shopping, pai. Aqui na mesa, só gente de Bíblia. Mas sabe, um dia a Carol falou para mim assim, pai, para de convidar as pessoas. Não vai caber tanta gente que o senhor convida. A igreja não cabe. Sabe, o que nossos filhos estão vendo em nós? Eu não sou o melhor pai, eu não sou exemplo em muitas áreas. Tem muita coisa para mudar. Não posso mais falar no telefone celular, no carro, por favor. Não posso mais brigar com a mamãe. Não posso mais ficar bravo com ela. Simplesmente não posso mais disciplinar ela. Olha que coisa. Não posso gritar com a mamãe. Eu falo, Carol, o que o papai tem que mudar? Ela vem com uma lista. Pergunta para o seu filho, para a sua filha. O que você, mãe, o que você, pai, tem que mudar? Porque a criança vai falar. E ouça. Decida ser humilde e falar, nossa, Deus está falando por meio do meu filho, da minha filha. Algo que pode transformar meu coração e mudar por completo a nossa vida. Para que nós sejamos bons pais. E que esse mundo possa ser nos inspirado a entender como vai ser um pedacinho do céu. Um lugar de encanto, um lugar de alegria, um lugar de pureza, um lugar de santidade. Mesmo sabendo que nós amamos muitas vezes alguns pecados que são presos em nossas vidas. Mas nós precisamos nos desprender disso. Como Jesus falou, venham a mim as crianças, deixem que venham a mim. Então nós precisamos levar nossa família, nossos filhos, nossas vidas para a direção do nosso Deus. Gostaria de saber qual criança gostaria de fazer uma oração. Olha o Nicolas, que toda vez ele quer orar. Você vai orar o Pai do Céu? Pai querido, abençoe pelas crianças, abençoe de novo de crianças, abençoe as crianças que estão ensinando com elas. Abençoe, Senhor. Abençoe, não aconteça nada com os adultos, Senhor. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.